Olá, nessa aula nós vamos revisar aspectos da termoquímica, que relaciona reações químicas com energia trocada na forma de calor. As reações químicas que liberam calor para o ambiente são chamadas de exotérmicas. As que absorvem são chamadas endotérmicas. E para quantificar esse calor trocado a pressão constante, existe uma grandeza chamada variação de entalpia, representada por ΔH. A variação de entalpia costuma ser representada à direita da equação química. Então você tem reagentes, seta de reação, produtos e o ΔH. Quando o ΔH tem sinal negativo, isso significa que a reação libera calor a pressão constante. É uma reação exotérmica. Por outro lado, se o ΔH for positivo, significa que a reação absorve calor. Então existem muitas questões que fornecem o valor do ΔH. Essa eu não vou fazer agora, vou fazer daqui a pouco, mais ao final dessa aula. Mas, por exemplo, aqui você vê ΔH de combustão. Antigamente, esse Czinho aparecia à direita do H. Mais modernamente, ele é colocado logo depois do sinal de delta. Então não estranhe se nas provas do Enem, eventualmente um índice aqui como C, F, R, for indicado logo após o delta. Existem vários processos que podem aparecer numa questão que envolva a termoquímica. E o mais importante deles para o Enem é uma reação de combustão. E o ΔH de combustão, ele sempre é negativo, indicando a liberação de energia. Ele pode ser expresso em kJ ou quilocaloria por mol do combustível, ou às vezes por grama do combustível. Vamos ver uma situação que envolve calor de combustão ou entalpia ou variação de entalpia de combustão. O etanol é um combustível renovável obtido da cana-de-açúcar e é menos poluente que os combustíveis fósseis como a gasolina e o diesel. O etanol tem densidade 0,8 gramas para cada centímetro cúbico, essa é a massa de cada centímetro cúbico de volume do etanol. Massa molar 46 gramas por mol, quer dizer, cada mol tem massa 46 gramas, e calor de combustão, isso é, ΔH da reação de combustão, aproximadamente de menos 1.300 kJ para cada mol de etanol queimado. Libera 1.300 kJ para cada mol de etanol queimado. Com o grande aumento da frota de veículos, tem sido incentivada a produção de carros bicombustíveis, aqueles que usam gasolina e etanol, econômicos, que são capazes de render até 20 km por litro, isto é, rodar 20 km queimando 1 litro de combustível em rodovias, para diminuir a emissão de poluentes atmosféricos. O valor correspondente à energia consumida para que o motorista de um carro desse tipo, movido a etanol, percorra 400 km na condição de máximo rendimento mencionada aqui, é mais próximo de. Note que temos duas alternativas em megajoules, isto é, milhões de joules, 10 a sexta joules, e três alternativas em quilojoules, isto é, 1000 joules. Pois bem, existem candidatos que ao fazer o uso desses dados acabam fazendo inúmeras regras de 3 em seguida. Não é problema, quer dizer, se você só consegue daquele jeito, faça daquele jeito. Mas eu quero te mostrar um jeito bem interessante de encaminhar esse problema. Veja só, antes de operar com esses valores, se o carro ele roda 20 km com 1 litro, para percorrer 400 km, ele vai consumir um volume de etanol V. Feita essa conta, descobrimos que são 20 litros. Muito bem, agora, como é que eu descubro a energia correspondente a esses 20 litros? Bem simples, eu vou agora operar com essas unidades aqui e fazer uma série de multiplicações sucessivas. Veja só, 20 litros são 20.000 centímetros cúbicos. Se eu multiplicar pela densidade, veja o que acontece. Ó, centímetro cúbico vai cancelar com centímetro cúbico e desse produto aqui, eu estou falando só dessa parte, vai sobrar gramas. Ou seja, eu descobri a massa de etanol em 20 litros. Então, volume vezes
densidade. Claro que eu tive que passar de litro para centímetro cúbico para poder haver esse cancelamento do que está aqui em vermelho. Então, essa parte do cálculo aqui me dá a massa de etanol queimada nesse percurso. Agora eu vou pegar essa massa e dividir pela massa molar, porque você deve estar lembrado que massa sobre massa molar dá quantidade em mols. Tem uma fórmula que é assim, N igual a eminho sobre mão. Quantidade em mols, N é igual a eminho massa sobre massa molar, emão. Então, vou dividir por 46 gramas por mol. Dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela. Então, eu vou multiplicar por 1 mol sobre 46 gramas, que é o mesmo que pegar essa massa e dividir por 46 gramas por mol. Olha o que acontece, ó. Gramas de etanol cancela, centímetro cúbico já tinha cancelado, e agora eu tenho mols, ou seja, essa parte do cálculo me dá quantos mols de etanol eu usei. E agora eu vou multiplicar por esse valor, não preciso levar em conta o menos, porque o menos aqui indica apenas que é liberação de energia, e a gente sabe que a liberação, todas as alternativas estão sem o sinal de menos, porque estamos falando de liberação. Vou multiplicar por isso aqui, note que o mol vai embora, e aí eu descubro em quilojoules quanto dá. Então deu 452 mil quilojoules. Ora, 1000 quilo, 1000 vezes 1000, porque quilo é 1000, 1000 vezes 1000 dá 10 a sexta, que é milhão, milhão é mega, 452 megajoules. Chegamos, portanto, à resposta B de bola. Esse problema mostra que, em vez de você sair fazendo inúmeras regras de 3, você pode, nesses problemas de termoquímica, operar com as unidades. As unidades te ajudam bastante. Você vai ver que na aula de revisão de soluções, eu também vou usar bastante essa estratégia para facilitar nossa vida em várias questões. Observe agora essa outra situação também referente a combustíveis. Nesse exercício, nós vamos receber o calor de combustão não em quilojoule ou quilocaloria por mol, mas no caso em unidade de energia, quilocaloria por grama. Quilocaloria vezes grama menos 1. Quilocaloria por cada grama. O carro flex é uma realidade no Brasil. Os bicombustíveis, né? O mesmo assunto da questão anterior. Esses veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: etanol ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com o veículo flex. Quer dizer, andou-se uma distância com o veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina. E no percurso de volta, portanto ele tem a mesma distância, utilizou-se etanol. Gasolina para ir, 40 litros de gasolina, utilizou-se etanol para voltar. Bom, da sua vida, você já sabe que o consumo de etanol vai ser maior em litros, né? Então, o volume de etanol usado certamente é maior do que 40 litros. Foi considerado o mesmo consumo de energia no percurso da ida e da volta, ou seja, ele está querendo dizer assim, não é tipo um percurso de ida que é uma subida e na volta é descida. Não, imagine um percurso plano que você percorreu uma distância para ir, a mesma distância para voltar e o gasto energético é o mesmo. Quer você use álcool ou gasolina. O volume não. Mas a energia liberada na combustão é a mesma segundo essa suposição do enunciado, mesmo consumo de energia. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. Então você tem o nome, a densidade e quanto libera por grama. Ele quer o volume de etanol em litro, expresso em litro, consumido no percurso de volta. Bom, como eu já havia comentado, a gente imagina que esse volume é maior que 40 litros. Então eu sou, assim, tentado a imaginar que as alternativas D e E são muito mais cabíveis do que as alternativas A, B e C. Bom, agora vamos usar esses dados para descobrir o seguinte: quanto que cada combustível libera, não por grama, mas por mililitro. Essa é uma estratégia super importante para você comparar combustíveis por litro. É o que eu vou fazer agora. Dá para fazer por regra de 3? Dá, mas tem um jeito bem rapidinho de fazer, que é o seguinte, olha. Eu vou pegar esse 0,8 grama por mililitro, que é a densidade, e multiplicar pelos 6 quilocalorias por grama. 6 quilocalorias por grama. Note que grama vai embora, cancela,
E eu obtenho um resultado em quilocalorias liberadas para cada mililitro de etanol queimado. Vou fazer a mesma coisa com a gasolina, pegando esse 0,7, multiplicando por esse 10. Note que eu desprezei o sinal de menos, porque nós já sabemos que esse menos indica liberação de energia. Feita essa multiplicação, o grama vai embora. Significa o seguinte, ó, que a gasolina libera mais energia que o etanol, mais energia para cada mililitro. Isso, como eu comentei na hora de ler o enunciado, você já conhece da sua vida diária, porque para fazer o mesmo percurso usamos volume menor de gasolina do que o volume de álcool. Muito bem, agora eu vou limpar essa parte, só vou manter isso aqui na tela, e agora vamos para a parte que realmente interessa. Foi considerado o mesmo consumo de energia no percurso da ida e da volta. Então eu estou pensando na gasolina e no etanol fornecendo a mesma energia na ida, onde se usou gasolina, 40 litros, e na volta, onde se usou etanol. Veja só, se essa energia tem que ser igual a essa, porque ele está, por hipótese, fazendo essa consideração, multiplicando isso, né, atenção que esse é o dado do etanol, né? Multiplicando isso pelos litros de etanol e multiplicando isso pelos litros de gasolina, ele falou que foram 40, você pode afirmar que tem essa igualdade. Aí você vai falar assim, não, Canto, peraí, você cometeu um erro aqui de unidade, porque você usou litro e mililitro e não vai cancelar. Tudo bem, eu entendi a sua preocupação, mas pensa um pouquinho, ó. Vamos supor que eu passe isso aqui para mililitros. Aí, esse volume sairia em que unidade? Mililitros. Só que as alternativas estão em litro. Portanto, se eu mantiver aqui em litro, aqui vai sair em litro. Em outras palavras, perceba do ponto de vista dimensional que quilocaloria cancela, mililitro cancela e o volume sai em litros. Tudo se passa como se houvesse aqui dos dois lados um fator de conversão, um fator multiplicativo de litro para mililitro que cancelou dos dois lados e me autoriza a usar o volume aqui em litro para sair aqui em litro. Efetuando o cálculo, chegamos em 58,3. Qual é a grande mensagem, então, desse problema? É que você pode comparar combustíveis, mesma massa deles, mesmo volume deles e mesma quantidade em mols deles. Tudo depende do que a questão vai te pedir. Uma outra coisa importante na termoquímica é você lembrar que você pode fazer cálculos de proporção estequiométrica. Digamos, ele te fornece o ΔH de combustão da glicose, que é usada nos processos de respiração celular. Se ele dá o ΔH de combustão por mol de glicose, se você calcular a massa de um mol de glicose, você pode estabelecer uma relação que é a seguinte: massa de um mol de glicose libera uma energia que você vê no ΔH. Assim como uma outra massa liberará X. Isso te ajuda, por exemplo, a resolver questões que falem de respiração celular, que falem de produção de açúcares na fotossíntese. Enfim, existem vários problemas de biologia molecular que recaem num problema de termoquímica e, por sua vez, você resolve por proporcionalidade, por estequiometria, usando, na regra de 3, a energia. E um último assunto importante, Hess enunciou que não importa como os reagentes se transformam em produtos, não importa qual é o caminho, a reação pode ser direta, ela pode ser em etapas, ela pode ser mais rápida, ela pode ser mais lenta, não importa qual é o caminho. O ΔH só depende de quem são os reagentes e em que situação estão e de quem são os produtos e em que situação estão. Em outras palavras, a lei de Hess te autoriza a pegar as equações químicas e operar como se fossem equações matemáticas. Você pode somar equações e ao somar as equações químicas, você soma os ΔHs. Você também pode multiplicar uma equação química por um número. E ao multiplicar essa equação por um número, o ΔH vai ser multiplicado por esse número. O que é uma decorrência do que eu falei agora há pouco, de proporção. Por exemplo, se uma tora de madeira queimada libera tal energia, duas toras iguais vão liberar o dobro. Se um torrão de açúcar na respiração celular vai liberar uma certa energia, dois vão liberar
o dobro. Então, multiplicando uma equação química por 2, ΔH multiplica por 2. Dividindo uma equação química por um número, o ΔH será dividido por esse número. E se você, por acaso, inverter uma equação química, o ΔH troca de sinal. Porque ao inverter, você está trocando reagente com produto. E aquilo, por exemplo, que era uma reação que libera calor, exotérmica, passa a ser uma reação que absorve calor, isto é, endotérmica, e vice-versa. Por isso que o ΔH troca de sinal. Um dos problemas mais interessantes dos últimos tempos do Enem sobre lei de Hess é uma questão interdisciplinar com biologia, que fala de metabolismo energético. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvatos. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Quer dizer, se você está realizando um trabalho, um exercício aeróbico, tá devidamente oxigenado e o esforço está dentro de certos limites que o corpo consegue administrar, a glicose é totalmente oxidada pelo O2. Entretanto, então aqui mais, porém, contudo, todavia, entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2, ou seja, a oxigenação não está sendo suficiente para manter a oxidação aeróbica, a respiração aeróbica das células. E a glicose vai ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático, note que são 2 coisas, são respectivamente, aqui ó, glicose, combustão da glicose, formando CO2 mais água. Combustão completa da glicose. E aqui nós temos, subentende-se que isso aqui é o quê? O ácido lático. O ácido lático também sofrendo combustão completa. Note que os ΔHs de combustão são negativos, refletindo que essa é a energia liberada, e essa energia liberada em cada processo. Atenção, quando você tem aqui uma energia liberada, em, por exemplo, quilojoules, você tem que entender que é por mol de reação. O que significa isso? Significa considerando que os coeficientes do balanceamento eles expressam quantidades em mols. Então, aqui libera 2.800 kJ por mol de reação. Ou seja, quando 1 mol de glicose reage com 6 mols de O2, formando 6 mols de CO2 mais 6 mols de água. Não se assuste se aqui aparecer, por exemplo, por mol. Tem muito estudante que quando vê por mol não entende, às vezes não tem aqui coeficiente 1, o cara não consegue entender a quem se refere. Quando aparece por mol, significa por mol de reação, tal qual equacionado. Quer dizer, da maneira como está equacionado, considerando os coeficientes como sendo mols, aquele é o ΔH do processo. Mesma coisa aqui, ó. Isso é por mol de reação, ou seja, quando 1 mol de ácido lático se converte, reagindo com 3 mols de O2, em 3 mols de CO2 mais 3 mols de água líquida. Bom, agora pergunta, o processo anaeróbico, o que você entende por isso? O processo na ausência do O2 é menos vantajoso energeticamente por quê? Libera ou absorve, parará, por mol de glicose. Ora, nós já descartamos DE, porque nós já entendemos que mesmo o processo com déficit de oxigênio, ele libera calor, fornece energia para o funcionamento celular. Agora, veja que ele fala claramente aqui, ó, aqui, as células musculares podem sofrer déficit de O2 e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Ele está se referindo a quê? O Enem tem muito disso, é a questão da remissão, quer dizer, ele num dado momento faz uma citação a alguma coisa. Às vezes o enunciado fala de várias coisas, você tem que estar atento a que ele se refere. Em outras palavras, o que está sendo pedido é 1 mol disso se transforma em 2 mols de ácido lático, que é esse aqui que foi mencionado. Qual é o ΔH? Eu quero saber o ΔH dessa reação. Vamos lá então, lei de Hess. Como é que eu opero com essas 2 equações para chegar nessa?
Vou passar um traço aqui de soma e vou imaginar assim, ó, eu quero que isso aqui seja reagente, então eu mantenho essa equação. Quero que isso aqui seja o produto e quero que esteja com coeficiente 2. Então o que farei? Multiplicarei por 2 e inverterei essa equação. Aqui então, ó, a primeira mantida, a segunda invertida e multiplicada por 2. Veja que interessante, ó, 6CO2 cancela, 6 águas líquidas cancelam e os 6O2 cancelam, sobrando isso aqui. O ΔH do processo 1 é exatamente esse. O ΔH do processo 2, atenção, troquei o sinal e peguei esse valor em módulo e multipliquei por 2. Por quê? Porque eu multipliquei por 2 e inverti. Então trocou o sinal e ficou multiplicado por 2. O ΔH da reação, mas esse Rzinho aqui quer dizer da reação, vai ser a soma das duas. A lei de Hess me permite fazer isso. A soma de equações é acompanhada da soma dos ΔHs. Ou seja, não importa de que modo a reação aconteceu, no caso em duas etapas. O ΔH depende apenas do reagente do produto, ou seja, operando com esses ΔHs, eu consigo chegar a isso aqui. Se eu tivesse outras equações que me permitissem chegar a essa mesma, eu operaria com elas e chegaria no mesmo resultado. Tudo se passa aqui, na verdade, como se do ponto de vista teórico, você tivesse transformado 1 mol disso e 6 mols disso nisso aqui. E aí você pegou isso aqui e transformou nisso aqui. Então você fez em duas etapas. Primeira etapa, segunda etapa. Cheguei nesse valor. Então o menos indica liberação, de acordo com o que eu já havia comentado, e 112 kJ por mol de reação, ou seja, quando 1 mol de glicose se converte em 2 mols do ácido lático. Assim sendo, estamos aqui com a alternativa A como a melhor resposta. Então, lembrar de operar com a lei de Hess se necessário, lembrar do significado de um ΔH de combustão, lembrar que o ΔH tem um sinal que tem um significado importante e lembrar que quando você tem um ΔH em quilojoule ou quilocaloria por mol de reação, isso te permite interpretar e inclusive fazer proporção estequiométrica. O dobro libera o dobro, ou absorve o dobro, depende do sinal ΔH, o triplo, o quádruplo, a metade e assim por diante. Espero que tenha te ajudado, uma ótima preparação para você e até a nossa próxima aula.